Pensem, meus amigos, mas principalmente raciocinem mais uma vez juntos comigo. Vocês já pararam para pensar do porquê Deus não ouve a oração de vocês? Vocês oram de dia e de noite. Através de clamores, vocês oram a Deus. Mas parece que a oração de vocês não passa do teto. A pergunta que se levanta é: por que exatamente isso acontece? Por que Deus não ouve a sua oração? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 26. Está escrito: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar como convém, disse Paulo. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Preste atenção. A oração dos apóstolos era atendida por Deus simplesmente por causa da presença do Espírito Santo que estava sobre a vida deles. Eles haviam recebido o Espírito Santo. E este mesmo é que estava intercedendo por eles. O que pega aqui é que se você ainda não recebeu o Espírito Santo, como ele poderá interceder por você? Talvez você se encontre na mesma situação, aonde disse Paulo através do livro de Atos, capítulo 19, versículo 2. Paulo perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: muito pelo contrário. Nós nem mesmo sabíamos que existia o Espírito Santo. Está vendo, meu amigo? Deus não atende à oração do homem simplesmente porque o homem é um pecador. Deus só ouve a oração do justo, e o único justo que existe é o Espírito Santo, como o próprio nome já diz. Deus não pode atender a sua oração porque a carne milita contra o Espírito, conforme está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Sem a presença do Espírito Santo, a sua oração nunca será atendida. Até porque, para piorar, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, está escrito: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ela não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Como Deus poderia ouvir a oração daquele que ainda não recebeu o Espírito? Não faz o menor sentido. A carne milita contra o Espírito. Você ainda não entendeu, meu amigo, este mistério? Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. É inútil. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. O único que faz a vontade de Deus é o Espírito Santo, pois a carne milita contra o Espírito. Está vendo? Deus não ouve a oração de pecadores. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus só ouve o justo, e o único que é justo é o Espírito, que intercede por nós. Até porque no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 10, está escrito: se dissermos que não cometemos pecados, fizemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Espera aí. Se isto é verdade, então como exatamente Deus ouvia a oração dos apóstolos? Pois se dissermos, disse João, que não cometemos pecado, fizemos Deus de mentiroso. Como eu já disse, Deus não ouvia a oração dos apóstolos, mas sim a intercessão do Espírito, pois esses já haviam recebido o Espírito Santo. Por isto que o Espírito Santo estava agindo através deles, conforme consta no livro de Atos, capítulo 3, versículo 12. Disse Pedro: varões israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou santidade? Disse Pedro que eles não eram santos. Aquele homem passou a andar não por causa da santidade ou do poder dos apóstolos, mas sim por causa da presença do Espírito Santo que estava sobre a vida deles. Até porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas. Não foi Pedro, não foi os apóstolos que estavam realizando milagres, muito pelo contrário, era o Espírito Santo a partir deles, pois o agir é de Deus. Eles eram meras testemunhas. Repito mais uma vez: mas recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas. Por isso disse Pedro, não é pelo nosso próprio poder, mas era pelo poder do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava realizando esta obra através deles.
Nisso podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está escrito: sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Espírito Santo, o homem não pode fazer nada, absolutamente nada. Nem mesmo a oração dele é ouvida por Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, está escrito: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A sua participação na obra é só crer no que o Espírito Santo estará realizando a partir de você, pois a obra é de Deus, não da carne que milita contra o Espírito. O próprio Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. O mesmo se repetiu com Jesus, assim como os apóstolos. Jesus, saindo das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então ele foi revestido de poder. Por isso disse ele: o Pai que está em mim, ou seja, era a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo, é que estava realizando as obras através dele. Por isso que antes dos 30 anos Jesus não realizou obra alguma, pois ele não havia ainda recebido o Espírito Santo. O homem é revestido de poder a partir do momento da descida do Espírito Santo sobre ele. Você consegue aceitar essa verdade, meu amigo? Você poderá afirmar: mas Darley, eu não preciso que Deus ouça a minha oração para mim receber alguma coisa aqui na terra. Basta ter fé, pois através da fé nós podemos receber qualquer coisa. Resposta errada, meu amigo. Sem a presença do Espírito Santo, você não pode fazer absolutamente nada. Prova disto é que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Repito mais uma vez: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom do Espírito de Deus. Por isso que no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 23, está escrito: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é um dom do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, você não pode crer. Você pode crer através da carne, mas a fé da carne, ela se desfaz, ela não tem poder algum perante Deus. É apenas uma ilusão proveniente da carne. Você ora através da carne e não recebe nada. Você só pode receber alguma coisa de Deus se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 11, está escrito: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé procede do Espírito. Não há como ter a fé genuína sem a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver sobre a sua vida, a sua fé é morta. Por isso que diz que a fé sem obras é morta. A obra pertence ao Espírito. Você é apenas uma testemunha, pois sem mim nada podeis fazer. Não há como negar, meu amigo. A oração sem a presença do Espírito não é ouvida, pois tanto a intercessão quanto o agir pertence ao Espírito. Isto é uma metáfora. Até porque no livro de Jó, capítulo 35, versículo 13, para encerrar, está escrito: só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Sem a presença do Espírito Santo, a sua oração é vazia. O Todo-Poderoso não ouvirá. Para piorar a situação, no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, está escrito: fora de mim não há Deus. Não adianta você clamar por um Deus fora de você. Você pode clamar para o Espírito Santo que se faz presente em ti. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não existe Deus a quem clamar, pois Deus está no homem, não fora do homem. Fora de mim não há Deus. Eis que estou convosco todos os dias, disse Cristo. Vós sois o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Mas se você ainda não recebeu este Espírito, não há Deus em você, muito menos fora. Não adianta, repito, clamar por um Deus que está em algum céu fora de você. Não adianta. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você está sem Deus no mundo, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo e sem Deus no mundo. Até que você venha receber o Espírito Santo,
você está sem Cristo e sem Deus no mundo, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são só. Este corpo verdadeiramente passará a ser o corpo de Cristo somente a partir do momento que Deus se fizer presente nele. E Deus se faz presente no homem através da presença do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.